Você já se perguntou como você vai estar daqui a 25 ou 30 anos? Eu sou Sandro Calef, enfermeiro gerontólogo, mestre em saúde da família, e esse é nosso canal Envelhecitude, com boas práticas para envelhecer. Fiquem agora com o segundo bloco da entrevista com a Lu Borlotti. Pela autonomia e pelo autocuidado, que esses são os pilares que eu entendo muito importantes, inclusive para o envelhecimento. Eu queria saber de você qual a importância do RIA na longevidade e no envelhecimento, né? Como é que a gente consegue empregar a utilização do RIA para o idoso? Assim como em outros ciclos da vida, nessa fase em especial a gente pode fazer algumas adaptações para aquela necessidade. Então, enquanto o idoso tem ali a questão de uma pele e um organismo que fica no limiar da hidratação, enquanto ele também tem, se não trabalhar adequadamente, uma perda de massa óssea e massa muscular, quando ele também passa a dormir menos, quando ele passa a ter um paladar já um pouco, pela própria questão do envelhecimento, um paladar que não tem mais aquela facilidade de encontrar um sabor que o agrade, então a gente começa a fazer algumas adaptações com o método que faz com que o idoso ganhe mais saúde e ainda desenvolva como é que a gente pode falar assim? Desenvolva um status ótimo. Por exemplo, o idoso ele tem dificuldade de se alimentar. Muitos dos idosos eles passam a ter dois momentos. Ou eles tornam-se compulsivos ao alimentar, ou eles tornam-se, não é anorexia, mas eles diminuem muito o apetite. O idoso que está compulsivo alimentar, ele vai para o lado do carboidrato, do açúcar. E isso aí faz com que, às vezes, ele fique cheio de energia, essa energia não tem onde ser dissipada e ele aumente gordura em região centrípeta e não tenha atividade física para fazer aquilo ali virar no metabolismo uma massa muscular, por exemplo. E aí então a gente fala o seguinte com o idoso: vamos ver como que a gente pode mudar essa rotina sua para que você continue tendo essa vontade de se alimentar, que isso é legal, porque muitos idosos nem têm apetite, mas que esse alimento vai te trazer um benefício. Então, pela manhã, o idoso tem muito hábito de pegar, assim, alguns dos idosos que eu tenho contato, pela manhã, comer pão com bolo, com biscoito. Uma coisa muito restrita. E quando ele pega e quer transformar isso tudo numa alimentação saudável, ele coloca trigo integral e continua na monotonia. Então a gente faz com o idoso uma negociação. Você não precisa ficar sem o seu pão, mas tente fazer receitas mais caseiras. Troque a farinha de trigo por farinhas que dá funcionalidade e principalmente que traga uma gordura de qualidade e uma proteína para essa receita. Então vou te dar um exemplo. A idosa tem o hábito de fazer lá o seu bolo de cenoura. Ela coloca lá 4 ovos, uma xícara de óleo que é de soja, ou quando ela acha que ela está trazendo saúde para ela coloca canola ou de milho. E aí ela vem então com a cenoura e põe trigo. Tá, essa é a receita tradicional dela, ela fez assim. Aí eu venho e falo: Dona Joana, vou dar esse exemplo para o nome da minha mãezinha, em homenagem a ela. Ô mãe, vamos fazer assim, vamos trocar esse óleo que a senhora acha que é tão saudável por um óleo de coco. E ao invés de a gente colocar uma xícara de óleo de coco, vamos colocar metade da xícara de óleo de coco, porque apesar de ser uma gordura e essa gordura ser saturada, ela funciona como sabão. Mãe, lembra como fazia o sabão antigamente? Usavam óleo? É verdade, usava gordura. Então, todo sabão, ele atrai o sabão. Quando eu coloco a gordura de boa qualidade, aí eu vou ensinando, eu vou falando, e ele vai entendendo o processo. Hoje, por exemplo, a minha mãe já usa só meio copo de óleo e nunca lá naquela casa dela entrou mais óleo de supermercado, porque eu expliquei para ela que aquele óleo do supermercado
para permanecer 6 meses, 1 ano, 2 anos naquela prateleira, precisa ser incorporado substâncias químicas que podem acelerar a inflamação no corpo. E enquanto o óleo de coco, ele tem uma fração que o corpo reconhece como algo a ser combatido, então é fácil o corpo dar as respostas, e ele não inflama o corpo e ainda ele é aquela gordura detergente. E aí, os ovos? Eu também já achei um fornecedor para ela. Tem muita gente que tem próximo à casa ovos orgânicos. Um ovo orgânico tem 6 vezes mais compostos benéficos do que um ovo desse de supermercado. Se você quebrar o ovo, você já vê pela casca do ovo orgânico que é mais difícil romper. Quando você parte o ovo para colocar na frigideira, aquela partezinha da clara não se desfaz. Isso quer dizer que é mais concentrado em proteínas. Então as proteínas benéficas do ovo estão mais concentradas no ovo, que a gente fala de galinha comum, não é? Que é a galinha criada solta no quintal e tudo mais. E aí então você aumentou ômega 3, 6 e 9, você aumentou proteínas, apenas 4 ovos. E ainda trocar aquela farinha venenosa de trigo. Aí você fala, não, fala para ela substituir só pela farinha de trigo integral. Mas a farinha de trigo integral já foi modificada geneticamente, só tem fibra para dizer que tem algo de bom, porque ela está riquíssima em glúten, e glúten é muito inflamatório. E aí então eu peço para fazer uma misturinha. Essa misturinha contém uma farinha que tenha uma proporção maior de proteínas, que eu sempre peço para colocar, por exemplo, a de grão de bico ou a de aveia. Uma farinha que seja de oleaginosas, que pode ser a castanha que estiver mais barata naquela época, às vezes é de caju, às vezes é de pará. E ainda você pode continuar até mesmo com trigo, porque nesse combo você já deu bastante saúde para esse bolo. Então eu faço assim, eu vou ao idoso e tento ver na realidade dele o que a gente pode adaptar. Ah, ele gosta muito de uma macarronada no domingo, ok? Metade daquele porção é macarrão, a outra metade são os legumes fatiadozinhos, vai dar volume, vai ter legume cozido ali e ele vai continuar com aquela memória afetiva da alimentação. No idoso eu não tenho mais que agora sair cortando as coisas. Pelo contrário, eu tenho que ir acrescentando coisas e reduzindo aquilo que eu acho que não é tão interessante para a saúde dele agora. E eu falo assim, café da manhã do idoso não pode faltar ovo. Um ovinho mexido, um ovinho cozido, um ovinho frito no óleo de coco ou na banha, mas o ovo para dar massa muscular. E são várias outras coisas que a gente faz de adaptação. E para a gente encerrar o nosso bate-papo, queria que você apresentasse quais são as principais vantagens, né, na qualidade de vida que o RIA pode trazer para o idoso. Para o idoso, um resgate da autonomia, porque agora ele vai poder, como eu falo que ele pode ir trocando, eles ficam meio assim. A minha sogra, dona Alexandrina, foi lá e pegou e comprou um arroz multigrãos e fez um bolo de arroz multigrãos, porque eu falei com ela que ela poderia substituir o trigo por farinha de arroz. Ela não encontrou a farinha de arroz, ela comprou esse arroz multigrãos, colocou no liquidificador e fez um bolo e me chamou para comer. Isso ali, quando eu falei com ela, nossa, que show este bolo! Ela começou a ter sentido novamente de criar as receitas. A minha mãe, eu ensinei o suco detox para ela e falei com ela assim, olha, tudo que você souber que é medicinal, você pode ir fazendo as suas, o rodízio, as trocas. Então hoje fez, por exemplo, com couve, amanhã faz com coentro, depois você faz com agrião. E aí a alegria dela é ficar comprando a folha ou colhendo, que agora ela já tem um jardinzinho funcional, ir lá e colhendo as folhas e fazendo cada dia um suco detox diferente. Então ela liga para mim toda satisfeita. O meu pai, que estava com problema intestinal, eu falei, no suco detox, passa a colocar a beterraba. Ele mesmo fala, faz o meu suco vermelho. Ele não tem mais aquela dificuldade para ir ao banheiro. Então eles começam a falar sobre os assuntos, a pessoa vai na casa deles, eles têm até mesmo
momentos de socialização, porque eles falam, eu estou cozinhando ovo assim, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo outro. Então, no final, entre aspas, que a gente nunca sabe quando a gente vai morrer, mas assim, no momento que deveria ser só assim, deixa a vida me levar, eles passam a ter momentos de investigação, de curiosidade, de procurar receita com fulano, com ciclano, passar as receitas deles antigas, porque eu fazia assim, quando eu era criança, eu comia bolo de aipim, então eu vou fazer o bolo de aipim de novo, porque o bolo de aipim não usa trigo. E eles resgatam isso. Eu acho que é muito mais do que a estrutura física deles, que está mudando, mas a estrutura mental também, que eles começam a ter necessidade de pensar fora da caixa. A verdade é essa. Lu, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela entrevista no nosso canal Envelhecitude, de riquíssima importância, todas as informações que você nos passa, e os nossos participantes e assinantes do canal vão ficar super felizes com todas as informações que você partilhou generosamente com a gente. Pessoal, muito obrigado e um bom envelhecimento para nós. A entrevista foi super bacana, né? Se vocês querem conhecer mais sobre o método RIA, conheça os canais YouTube e Facebook da Luciene Freitas Lemos Borlotti com 2 T's e no Instagram, @LuBorlotti. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Se não se inscreveu, se inscreva ainda no Envelhecitude e um excelente envelhecimento para nós. Até a próxima entrevista.